E aí, galera? O meu nome é Ashley. A minha mãe é alcoólatra e eu tô aqui hoje pra contar como eu deixei de ser uma qualquer pra ter o Shawn Mendes caidinho por mim. Vocês não vão acreditar quem foi que me salvou. Ou como a vida pode ser mágica de vez em quando. As coisas ficaram bem estranhas nesses últimos meses. Mas antes de continuar, não deixe de curtir e se inscrever. Eu não fui como a maioria que cresceu numa cidade só. A gente estava sempre se mudando porque a minha mãe não conseguia pagar o aluguel. O lado bom era que eu podia tocar violão para ganhar uma grana. A música foi sempre a minha maior paixão. E sem ela eu não seria nada. Mas sempre que ela me ouvia tocando, ela gritava: "Ninguém quer ouvir essa porcaria!" Aí, uma noite, aconteceu a pior coisa possível. Eu estava terminando a minha primeira música, quando uma corda do meu violão quebrou. Naquela época, eu não tinha dinheiro. Então eu pedi para minha mãe me ajudar a pagar. Afinal, era nosso ganha-pão, né? Só que ela estava bêbada. Muito bêbada. Então ela só gritou comigo: "Ninguém gosta dessa porcaria, cala a boca!" Eu não me orgulho disso, mas eu tive que roubar aquelas cordas porque, se eu não toco, eu não como. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos porque a minha mãe não conseguia se manter no emprego. Ela estava bêbada o tempo todo, então ela não se preocupava comigo. A única coisa que ela amava em mim era o meu dinheiro. Se alguém me dissesse que eu seria incrível, a minha mãe fazia eu me sentir um lixo. Como se nada fosse suficiente. Alguém já passou por isso? A primeira vez que eu ganhei uma grana foi quando um cara me deu $30 quando eu toquei minha primeira música no metrô. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Eu corri para contar para minha mãe, mas ela riu e disse: $30, você acha que a sua música vale tanto assim? Ele deve ter ficado com pena de você. Tudo o que eu queria era ser famosa. Para fugir da minha mãe e ter as minhas coisas. Eu queria sentir orgulho de mim. Quando eu ficava com medo da minha mãe reclamando da minha música, eu escrevia no meu diário e fazia colagens. Elas tinham todo tipo de coisa. Fotos de lugares que eu queria muito conhecer. Letras que me inspiravam. Desejos e metas para o meu futuro. Era o que me fazia seguir em frente. Uma noite, eu estava fazendo a colagem e a minha mãe entrou furiosa. Ela estava com uma garrafa vazia e dizendo coisas sem sentido. Ela queria que eu desse para ela todo o dinheiro que eu tinha. Mas eu disse que não. Mas ela não gostou nada. Ela arrancou o diário da minha mão e começou a rasgar ele todinho, rindo, parecendo uma vilã de desenho. E ela disse para mim: "Você se acha tão talentosa e inteligente, mas é só uma pirralha burra e egoísta chorando por causa de um caderninho idiota." Aí eu perdi a cabeça. "Você nunca mais vai me ver, mãe!" Eu gritei enquanto eu pegava as minhas coisas. Ela pegou meu violão e jogou ele no chão. Quebrou ele todinho. Depois ela pegou meu dinheiro e começou a sair. Daí, com um sorriso malvado, ela disse: "Boa sorte com isso sem o seu violão idiota." Aí eu fui embora de lá. Eu não sabia para onde ir. Eu não conseguia parar de chorar. Então eu só caminhei por um parque com o meu violão quebrado. Acho que a minha mãe estava certa. Talvez eu não fosse tão talentosa assim. Do nada, um cara chegou, pegou o meu violão com cuidado, se sentou na grama comigo e consertou para mim. Eu não estava acreditando naquilo. Eu agradeci e ele disse que eu podia fazer isso tocando uma música. Eu comecei a tocar minha única música autoral e pela primeira vez eu me senti livre. Eu estava tão concentrada que eu não vi as pessoas chegando. Quando eu acabei, tinha umas 50 pessoas me assistindo e muitas tinham me filmado. O homem misterioso me elogiou muito. "Tem um segredo que eu quero contar para você. Eu estava esperando por um músico de verdade. Venha comigo." A gente andou pelo parque e ele me levou até uma parte escondida de uma trilha. Mesmo eu me sentindo segura com ele, eu estava ficando um pouco assustada. Que tipo de cara mais velho leva uma menina como eu para uma área isolada? Não do tipo com quem você quer bater um papo. Eu senti que eu estava prestes a virar assunto de um crime qualquer. Mas o cara pegou uma caixa e tirou uma flauta de lá. Ele me disse que tinha recebido o poder da hipnose através daquela flauta há muito tempo. Eu achei aquele papo muito estranho. Eu queria fugir, mas o cara disse que ia demonstrar. Quando um cara passou correndo por nós, o homem tocou a flauta. O cara parou, parecendo meio atordoado.
O homem misterioso pediu o dinheiro dele. E o cara entregou tudo que ele tinha. Ai, eu me belisquei para ter certeza de que eu não estava sonhando. O homem me disse para eu voltar depois para ver mais. E foi bem o que eu fiz. Só que quando eu fui lá no dia seguinte, a minha mãe tinha me seguido. Pelo jeito, ela tinha ficado sem grana, e o fato de eu ter ido embora não foi o melhor para ela. Ela disse que não tinha como se virar se eu largasse ela. Então, eu parei e comecei a tocar. Eu queria que a minha mãe fosse embora logo para eu poder falar com aquele homem. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele apareceu e me viu tocar. E quando ele e a minha mãe se viram, eles começaram a gritar um com o outro. A minha mãe gritou com ele, dizendo para ficar longe de mim. Ela disse que ele não merecia me ver nunca mais. O homem disse para ela que ela estava cometendo um erro e que a bebida dela me fazia mal. Você só está conseguindo afastar a menina de você como você fez comigo. Não podia ser. Aquele homem misterioso era o meu pai? O meu pai, que até onde eu sabia, morreu antes de eu nascer? Eu gritei. Por que me disse que ele estava morto? Ela disse para mim que meu pai nunca me quis. Ele deixou a gente, acredita em mim. Ela começou a chorar. Aí eu me ajoelhei, implorando para ele não me deixar com ela. Mas ele não teve escolha. Ele se ajoelhou do meu lado enquanto a minha mãe empurrava ele para longe e me entregou a flauta mágica antes de sumir. Naquele dia, as coisas pioraram mais ainda. Ela encheu a cara e ficou resmungando sobre o meu pai ter aparecido e aí pegou a flauta para tentar quebrar. Ela perdeu o controle total e gritando tão alto que eu nem sabia o que fazer. Então eu comecei a tocar a flauta e eu mandei ela ir deitar e dormir até ficar sóbria. E aí ela foi. Aí eu saquei que a flauta ia me proteger. Melhor ainda, ela poderia me dar a vida que eu sempre quis, longe da minha mãe. Se ela queria acabar com a própria vida, não era problema meu. Saí de casa naquele dia, sabendo exatamente para onde eu ia. Ia ter um teste de TV no centro. E eu não ia tocar o violão. Eu ia tocar a flauta. Quando eu cheguei para a audição e parei na frente dos jurados, eu fiquei meio nervosa. Antes de tocar a flauta, eu disse que eles iam votar em mim para ganhar a competição. Vocês vão sair daqui pensando que o meu número foi o melhor que vocês já viram, eu sussurrei. No começo eu tive medo de não dar certo. Mas aí, quando eu comecei a tocar, os jurados até se levantaram e começaram a dançar. Foi bem fácil ir para as finais assim. A rodada final foi uma semana depois e não teve para ninguém. Assim que eu subi no palco, as pessoas já me amavam. Eu ganhei a competição, é claro. A minha música estava em alta e eu assinei com uma gravadora no mesmo dia. Até comprei minha primeira casa. Tudo que eu sempre sonhei estava virando realidade. Mas nem tudo estava bem. Quando eu estava indo para o estúdio, para minha primeira gravação, eu vi a minha mãe quebrando garrafas na rua, bêbada, gritando o meu nome, me xingando. Eu me senti culpada e envergonhada. E o pior, tinha um paparazzi tirando fotos dela. Aí eu percebi que eu não ia ter privacidade. Você já achou que nunca sentiria orgulho dos seus pais? Assim como eu? O tempo passou e os paparazzi publicavam coisas sobre a minha aparência. E, é claro, sobre a minha mãe. Vários jornalistas diziam que eu era uma filha péssima. Essa falta de privacidade me enlouquecia. Eu sentia falta do anonimato. Eu queria o dinheiro e a fama, mas eu não queria aquele drama todo. E naquele dia no estúdio, eu achei a solução. Eu vi o Shawn Mendes gravando no estúdio do lado. Ele estava cantando que nem um anjo. Mas eu quero deixar bem claro, ninguém sabia quem ele era naquela época. Eu não tô exagerando, não. Eu tô falando sério, ele era um desconhecido. Eu peguei a minha flauta e isso provocou um efeito impressionante nele. Ele se virou pra mim e disse que iria fazer o que eu quisesse. Ele grudou em mim. Ele me seguia como um cachorrinho. Eu disse pra ele cantar as minhas músicas e ele concordou, super animado. Naquele dia, eu dei uma entrevista dizendo que eu ia sair dos holofotes para ajudar pessoas como a minha mãe. Mas por fora, eu estava ganhando dinheiro compondo e escrevendo letras pro Shawn. Nos meses seguintes, eu comecei a conversar com a minha mãe e consegui a ajuda que ela precisava, enquanto o Shawn ficava famoso. Eu tinha uma mansão linda, mais dinheiro do que eu precisava, e ainda trabalhava com música. Um dia, eu convenci o Shawn a se apresentar no parque onde eu conheci meu pai. Enquanto ele cantava, eu fui até o meu pai sorrindo, e a minha mãe estava comigo. Ela já tinha saído da reabilitação e pediu desculpas para o meu pai e para mim por tudo que ela tinha feito. Quando o Shawn começou a tocar as minhas músicas, eu me senti completa pela primeira vez. A minha mãe me abraçou e disse que estava orgulhosa de mim. Eu precisei de muita terapia, a flauta mágica e o Shawn Mendes para chegar lá. E eu tô bem feliz.
Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.